Eu nunca imaginei que um dia estaria enviando essa minha história para o seu canal, Pri. Não porque eu tenha vergonha do que fiz, mas porque sempre pensei que certas coisas a gente leva para o túmulo. Mas ultimamente, esse segredo tem pesado demais para mim e eu não estou conseguindo carregar. Talvez colocar tudo para fora me ajude a entender como cheguei nesse ponto. Como fui capaz de amar tanto uma pessoa que nunca deveria ter sido minha? Tudo começou de um jeito simples, quase ingênuo. Meu cunhado, Marcos, apareceu na nossa família quando minha irmã, Juliana, começou a namorar com ele. Eu lembro do dia que ela o apresentou pra gente e como eu de cara achei ele bonito. Não bonito de um jeito óbvio, daqueles que chamam atenção na rua, mas um tipo de beleza que só se percebe de perto. Ele tinha um jeito calmo, uma voz baixa, mansa, um sorriso doce. Na época, eu estava em um relacionamento morno, daquele que a gente continua por costume. E Marcos, bem, ele era o tipo de homem que fazia qualquer mulher se sentir vista. O tempo passou, eles noivaram, casaram e eu fui me acostumando com a presença dele na família. No começo, o que eu sentia era só uma admiração boba, um pequeno fascínio que eu guardava para mim. Mas tudo mudou em uma viagem que fizemos em família. Minha irmã estava cansada, teve uma dor de cabeça forte e decidiu ir para a cama mais cedo. Eu e Marcos ficamos na área externa da pousada, tomando um vinho e conversando sobre a vida. Foi ali que tudo começou. Eu não sei explicar como, mas de alguma forma a conversa foi ficando mais íntima, mais sincera. Ele falou de como o casamento já não era mais o mesmo, de como se sentia sozinho mesmo estando casado. E eu me vi contando coisas que nunca havia dito para ninguém, sobre como me sentia estagnada, infeliz, invisível, essas coisas. A primeira vez que nos beijamos foi naquela noite. Foi rápido, confuso, cheio de culpa e desejo ao mesmo tempo. Quando nos afastamos, os dois sabiam que aquilo era um erro, mas também sabíamos que nunca mais conseguiríamos voltar atrás. Nosso caso começou logo depois disso. No início, era só troca de olhares, mensagens escondidas, toques rápidos quando ninguém estava olhando. Depois virou algo maior. A gente se encontrava sempre que podia. Criávamos desculpas, combinávamos estratégias para ficarmos a sós. E quanto mais o tempo passava, mais impossível era negar o que sentíamos. Não era só sexo, não era só aventura. A gente se amava. Os anos passaram e ninguém nunca desconfiou. Minha irmã estava sempre ocupada, envolvida na rotina, nos compromissos, nas redes sociais. E Marcos e eu fomos aperfeiçoando a arte de esconder o que tínhamos. Havia dias em que a culpa me consumia, em que eu olhava para minha irmã e sentia um peso enorme no peito. Mas bastava um olhar dele, uma mensagem no meio da noite, um toque sutil por baixo da mesa do jantar em família, que eu esquecia tudo. Eu sei que muita gente vai me julgar. Sei que o que fiz foi errado, mas a verdade é que a vida não é tão preto e branco assim. Eu tentei de verdade, eu tentei resistir. Tentei me afastar, tentei acabar com tudo inúmeras vezes. Mas quando duas pessoas se amam de verdade, a lógica perde força. O caso durou quase 5 anos. 5 anos de encontros escondidos, de mensagens apagadas, de desculpas improvisadas. Até que um dia, Marcos começou a mudar. Ele já não mandava mensagens como antes, já não tomava iniciativa para nós nos encontrarmos. Eu sentia ele distante, diferente. No começo, achei que era só cansaço, alguma fase ruim. Mas com o tempo, percebi que ele estava tentando sair disso. Ele queria parar.
Eu nunca perguntei diretamente o motivo. Talvez fosse o peso da culpa, talvez ele realmente quisesse salvar o casamento, ou talvez ele tenha percebido que por mais que nós nos amássemos, nossa história nunca teria um final feliz. Ele começou a se afastar aos poucos, até que um dia simplesmente parou. Parou de mandar mensagens, parou de me procurar, parou de inventar desculpas para me ver. E eu entendi. Doeu, mas eu entendi. Minha irmã nunca desconfiou de nada. Até hoje, quando nós nos encontramos, ela sorri, conversa comigo como se nada tivesse acontecido. Às vezes, eu me pergunto se lá no fundo ela nunca percebeu algo. Se alguma mensagem apagada ou algum olhar diferente nunca despertou uma dúvida nela. Mas se percebeu, ela escolheu ignorar. E eu escolhi seguir em frente. O tempo passou e por mais que eu ainda carregue esse segredo, a vida seguiu. Eu aprendi que algumas histórias não são feitas para terem um final feliz. Algumas são só isso, momentos intensos que um dia acabam. Mas, por mais que tenha terminado, uma parte de mim sempre vai amar aquele homem que nunca foi meu. Esse é o meu segredo. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo canal, o canal Seus Segredos aqui. Amiga, obrigada pela confiança, obrigada por você compartilhar conosco esse segredo. E que segredo, hein, meu bem? 5 anos tendo um caso com seu cunhado, marido da sua irmã. Uma irmã próxima, uma irmã que você é amiga, você diz que é amiga, vocês estão sempre juntas, a família é bem unida. E ela nunca desconfiou de nada, ou como você disse, desconfiou, fez de conta que nada aconteceu. Ela nunca tocou no assunto, ele também não. E esse homem, de repente, ele sentiu um peso na consciência e ele foi se afastando. Incrível, né? Vocês tiveram aí um caso durante um tempão, enquanto estava bom, tudo bem, mas quando ele quis colocar um ponto final, ele não foi nem homem para conversar com você cara a cara e dizer: acabou, eu não quero mais, eu entendi que é errado, quero salvar meu casamento. Ele simplesmente te descartou, deixou para lá, sumiu, ignorou. Enfim, isso diz tudo. Do outro lado, ele pensa que talvez fazendo assim foi a melhor escolha para ele. Porém, ele esqueceu de uma coisa: uma hora a verdade sempre aparece. Ou será que ele acha que depois de todos esses anos a esposa vai continuar sendo enganada eternamente e isso nunca vai aparecer? A maioria pensa que sim, né? Enfim, meu amor, escolhas e consequências, tanto você como esse homem são adultos. Uma pena que você tenha feito esse tipo de escolha, se envolver com o marido da sua irmã, ele também, sendo casado, se envolver com você, a própria cunhada, mas aconteceu, não tem mais o que fazer. Você me disse que hoje tem outro relacionamento, segue em frente, tem um sentimento por ele, mas você jamais voltaria a se envolver com ele. Assim eu espero. Vou deixar o espaço para os nossos amigos e amigas. Juízo, pelo amor de Deus. Tem coisas que não vale a pena nessa vida. Eu espero que você tenha entendido, compreendido e faça melhores escolhas para você, tá bom? Deus te abençoe.